que o próprio Ivo mencionou agora há pouco, em relação à discussão feita no próprio programa, né, que diz respeito à questão referente à tecnologia, e que de fato achei, nesse caso, o título bastante feliz, né, quando se fala em horizontes descoloniais da tecnologia, porque me parece que o Fanon realmente, ele, claro que não diretamente, mas ele começa a dar algumas orientações, alguns direcionamentos até para a gente começar a fazer essas discussões, né, fazer essas reflexões a respeito desses horizontes descoloniais aí, que eu achei bastante interessante. E nesse sentido, Ivo, levando em consideração o seu texto como um todo, claro, a gente é muito suspeito às vezes para dizer, mas tua primeira parte, até eu estava conversando agora há pouco aí no intervalo, inclusive, a respeito, me agradou muito porque acho que eu não me lembro em outra situação de ter visto nenhum trabalho, nem de mestrado, nem de doutorado, que trouxesse a sua trajetória como você trouxe aqui. Isso, para mim, acho uma coisa extremamente relevante, porque ela, para começar, ela quebra um pouco aquele, vamos dizer assim, o exagero acadêmico, né? Não estou, claro, desprezando até a academia, até porque a gente faz parte, né? Mas o fato de trazer a trajetória de vida e gradativamente as suas aproximações com a temática, eu acho extremamente relevante. A partir daí você começa a entender uma série de coisas, inclusive a respeito da escolha do seu próprio tema, né? Por que do Frantz Fanon, né? Tanto você falou aqui na apresentação, como está aqui no seu trabalho, aí a gente começa a entender algumas coisas e principalmente como você consegue vir trazendo todo o trabalho, toda a análise que você fez dos arquivos Fanon, e vem trazendo no sentido de aproximar gradativamente da questão da tecnologia, que, como eu disse, foi a que eu procurei me centrar mais. Eu tenho ainda, que como o debate estava quente, eu acabei anotando algumas coisas, acho que eu vou fazer dar umas cutucadas também no sentido na questão do humanismo, mas acho que uma perspectiva um pouco diferente do que foi dada aqui, né? O professor Renato está afirmando aqui que o humanismo é uma carne requentada. Mas eu até não entrei no mérito do questionamento do humanismo, mas até acho que, depois até vou comentar uma própria fala do professor Renato, que acho que ele dá uma sugestão bastante interessante, até para dar e a gente pode até pensar um pouco a respeito disso aí. Mas tem algumas situações que eu acho que são interessantes que a gente fale, e que algumas eu senti um pouco falta, até porque a gente tem essas discussões que você podia ter aprofundado um pouco mais. E pelo fato da minha formação ser de historiador, aí, inevitavelmente tentei levar a cabo a tarefa de contextualizar historicamente o Fanon naquele momento em que ele está produzindo, na década de 1950, né? E posteriormente já as suas influências ainda na década de 1960, algumas influências essas que você menciona inclusive no seu trabalho. E aí me veio exatamente a situação do período, né, que na história é conhecido tradicionalmente como descolonização, o período das independências das nações africanas, das nações do sul da Ásia, por exemplo, né, que eram até então colônias, e de toda uma elaboração que está fazendo naquilo que até então era conhecido como o terceiro mundo, exatamente para dar a sustentação para esses movimentos de descolonização. Se eu trouxer isso para a questão específica da tecnologia, durante esse momento, começa a amadurecer a partir dos anos 60, e eu vejo que eram figuras que tiveram, a gente não tem essa comprovação empírica, mas até pelas temáticas e pela maneira como foram tratadas, algumas aproximações com o Frantz Fanon, que eu vejo que você poderia até fazer como é que a gente pode dizer, não vou dizer uma comparação, acho que o termo não é correto, mas você tentar fazer achar elementos que tivessem tanto no Fanon, quanto, por exemplo, naquilo que os autores aí do campo chamam de pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade, né?
Renato Dagnino lá falava do Platts, né? Porque eu vejo que a impressão que me passa é que houve toda uma leitura, esse pessoal, esses elaboradores, né, dessa tendência, eles estão muito preocupados com essa questão também de romper alguns vínculos, por exemplo, de você simplesmente copiar os modelos que vêm de Europa, que vêm dos Estados Unidos, fazem toda uma proposição no sentido de tentar romper com isso, que em trechos que você mencionou aqui do Fanon, isso aparece, às vezes de uma maneira mais explícita, outras vezes não tão explícita assim, mas está ali naquelas entrelinhas. Entendo que esse pessoal, eles, embora fosse uma coisa aqui de América Latina, né, mas a gente, como eu falei agora há pouco, tem que levar em consideração muito o que está acontecendo nesse contexto do chamado Terceiro Mundo, o qual a América Latina aí tem uma aproximação evidente. Então eu vejo que, tanto tem situações aí que você menciona, tanto na página 26 como na página 34, em que você dá toda a pinta que você vai fazer isso, mas que acaba não acontecendo. Como eu disse para você, são mais sugestões que depois, evidentemente, se vai discutir com o Gilson e, claro, a gente vai estar ali no meio, né, se por o caso a gente também pode contribuir, mas acho que caberia até você procurar fazer um pouquinho essa aproximação. Há novamente um delineamento de que isso pode ser feito já quando você vai lá para o final da tese, lá na página 222, quando você já está realmente nos finalmente, isso novamente está lá, parece estar aproximando, né, mas acaba não sendo mencionado. Eu acho que isso poderia valer a pena, né, fazer algumas aproximações, né, porque, a meu modo de vê-las, elas existem, elas acabam ocorrendo. Tem uma questão que me chamou muito a atenção, que diz respeito a um termo, que era uma crítica, quando o Fanon está fazendo a crítica àquele autor, o autor, Manoni é autor, né? A autora é a escritora da Martinica. Manoni, Gustavo Manoni é um psicanalista marxista, segundo falam aí na rede. E aí que você acabou deixando uma pergunta no final, que não respondeu, mas que acho que você tinha toda a condição para responder, quando o Manoni está falando lá a respeito da questão da tutoria, né, que você fez na apresentação, aí você falou dos malgaches que ficavam esperando o francês aparecer e praticamente conduzi-lo ao seu modo de vida, a sua vida vai ter que ser desse jeito aqui que eu estou colocando para você. Aí no final do primeiro parágrafo da página 64, você faz uma pergunta assim: haveria alguma aproximação do modelo descrito acima, quer dizer, esse modelo da tutoria, né, do Manoni, formulado pelo Manoni, e a realidade do negro na diáspora africana no Brasil? Você deixou a pergunta e não respondeu, embora eu acho que você tinha toda a condição de responder, até porque, a meu modo de ver, essa tutoria, ela podia, na visão desse indivíduo, né, de forma nenhuma ela pode ser transplantada aqui para o Brasil, porque no Brasil não teve tutoria, coisa nenhuma, a coisa foi na base da porrada mesmo, sem muita conversa, né? Aqui os africanos que foram trazidos, eles não eram tutelados, pelo contrário, né? Eles eram forçados ao trabalho compulsório e não era a questão de... não vejo que tivesse uma expectativa de que os brancos mostrassem como que eles deveriam, que tipo de procedimento eles deveriam ter. Muito pelo contrário, acho que houve... A questão foi muito mais violenta, né? Foi conduzida de uma maneira muito mais violenta. Tanto que, como você escreve aqui, a realidade do negro na diáspora africana no Brasil, ela foi muito mais perversa, né? Foi muito mais terrível, não era nem questão de tutoria mesmo, era questão de aproveitamento de força de trabalho, né? Que vinha escravizada. Mário, eu vou ter que fazer uma revisão aí no anterior, porque depois disso que você está falando, em função, se o conceito de tutor é nesses termos, tem que ver, porque o Fanon mostra claramente que a suposta docilidade do Malgache lá na Madagascar, era na realidade, não era nenhuma resignação, era uma reflexão da extrema violência que o francês aprontava lá. Então eu tenho que rever o conceito, talvez o conceito tutor não esteja... Acho que sim, porque eu tinha entendido a tutoria nesse sentido de resignação mesmo. Não, eles eram o mesmo protocolo. Então acho que é uma questão, mas acho que é uma questão fácil de resolver, né? Acho que é tranquilo. É que
da maneira como você formulou, me pareceu isso, né? Eu tinha entendido dessa forma. Deixa eu ver aqui mais. Bom, assim como tem também uma questão política tratada pelo Fanon, que diz respeito muito me parece que ele tem uma preocupação muito grande com relação ao comportamento do que ele vai chamar aqui de burguesias, burguesias urbanas. Estou entendendo que seriam aqui as burguesias das nações colonizadas, ou no caso ele está falando especificamente do caso argelino, né? E de uma situação no qual esse pessoal, na verdade, eles não têm essa grande preocupação com nenhum tipo de emancipação, até porque, posteriormente aos processos de independência que vão acontecer na grande maioria das nações africanas, o que nós vamos ver são grupos que vão se tornar elites e que vão manter, na verdade, uma grande aproximação com a antiga metrópole, isto é, oficialmente elas eram independentes, mas na prática esses grupos acabam mantendo muitos vínculos, em termos econômicos, em termos culturais, com a metrópole. Isso me parece que é uma grande preocupação do Fanon, tanto que ele vai sair com a fórmula da questão do intelectual que vai se converter à causa da descolonização, o intelectual que se aproxima do povo, como você mostrou inclusive na sua apresentação, né? Entendo que ele quer mostrar assim, olha, no meu caso, eu, Fanon, sou diferente, assim como existem outros casos também, até assinalei alguns aqui, o próprio Lumumba, de quem ele era muito próximo, né? Para mostrar exatamente que existe a possibilidade de você pensar realmente nos termos de uma emancipação de fato e não ficar a reboque dessas novas elites que assumem os governos desses países já depois dos processos de independência. Isso era, aí, claro, como eu disse anteriormente, é uma visão do historiador, né? Que, a meu modo de ver, você podia, inclusive, fazer a menção a isso, né? Talvez o próprio fato do Fanon, acho que chegou a ter assistido algumas situações em que isso está acontecendo e ele, horrorizado, vai repelir esse tipo de coisa. Não é isso que eu estou defendendo, né? O que eu estou defendendo é um processo revolucionário de fato, e não apenas uma situação de largar oficialmente, politicamente falando, em termos de independência, mas nós vamos continuar dependentes em outras situações, como eu mencionei agora, culturalmente, economicamente, esse problema continua. Acho que você podia, inclusive, fazer essa extensão de mostrar que, pelo menos a leitura que eu fiz, é que o Fanon realmente ele repele esse tipo de processo e ele vai, inclusive, defender, isso está muito claro lá nos Condenados da Terra, o que ele quer é outra coisa, né? Ele quer realmente fazer um rompimento com essa situação de colonização, que ela, como eu disse, ela não é oficial, mas ela continua, né? Ela está lá, ainda permanece. Bom, e uma coisa que talvez, aí vou aproveitar um pouquinho a deixa da fala do professor Renato, para pegar aqui, no que diz respeito, vamos dizer assim, como é que você vai tratar, no caso, eu acho que até vou aproveitar a fala mesmo, do Hegel, mas assim, acho que a sugestão proposta é assim, não dá para negar que, eu concordo com você, não dá para negar que o Fanon usou o Hegel como referencial, tá claro isso. Era o referencial que ele tinha naquele momento, também está claro isso. Mas, por exemplo, a nota de rodapé que você colocou, de fato, falando a respeito dos problemas, né, do Hegel, no que diz respeito a como ele encarava os povos de África, eu sugiro que você coloque-a no texto, você traga ela para o texto. Porque a gente sabe, não devia ser assim, mas a gente sabe que nota de rodapé é aquela coisa que o leitor está vendo, daí ele vai entrar no rodapé, rapidamente ele passa e volta para o texto, porque é onde ele está concentrado, é onde ele está realmente preocupado. Seria muito interessante que você trouxesse essa reflexão que você fez para o texto, né? Que você trouxesse, que você conseguisse comprovar, e como o próprio professor Renato falou, você vai estar protegendo o teu trabalho.
porque você vai estar dizendo, olha, de fato o Fanon usou Hegel como um referencial, mas Hegel tem problemas. E aí você vai colocar esses problemas durante o texto. Acho que aí já dá já modifica o panorama, né? Porque, como eu disse para você, eu até, tanto que eu não, a princípio eu não escrevi nas minhas anotações aqui, não escrevi nada a respeito do Hegel, porque eu vi a nota de rodapé, eu compreendi o que você quis dizer, que tudo bem, ele usou, mas tinha problemas. Eu entendo que você deve dar um destaque maior para esses problemas, né? Acho que aí a coisa pode ficar um pouco mais tranquila, mais resolvida, né? Não vai, e talvez até fazer um pouco de coro aqui também, acho que dá não que ele vá desaparecer, porque como você falou mesmo, ele é referencial, não tem como, ele escreveu isso, não tem como esconder, né? Mas que você pode fazer trazer essa nota crítica, vamos dizer assim, ao Hegel para o texto. Por isso que eu achei importante fazer a contextualização, né? De mostrar, e aí também eu já tinha escrevido e já tinha feito isso na qualificação, de dizer que eu senti falta no texto da qualificação, e aqui devo reconhecer também, de alguns contrapontos. Esse aí, por exemplo, poderia ser um contraponto seu mesmo, de sua própria elaboração, de dizer, olha, uma referência importante para ele quando ele está fazendo lá, está trabalhando a questão do reconhecimento é o Hegel, mas o Hegel tem problemas. Esse, por exemplo, é um contraponto que você poderia fazer e trazê-lo para o texto. Aí, em meu modo de ver, acho que você consegue dar uma resolvida nesse problema, né? Que aí ele... porque só em termos de nota de rodapé, a nota de rodapé é aquela coisinha discreta, como eu disse, não deveria ser assim, mas acaba sendo. Significa que quando você coloca algo, subentende-se que quando você coloca algo na nota de rodapé, é uma questão menor. E como ficou, acho que evidente aqui, não é uma questão menor, né? É uma questão muito séria que você trazendo para o texto, para o corpo do texto, aí as coisas vão mudar bastante de figura. Bom, com relação à questão da tecnologia, agora vou centrar realmente onde eu acabei dando umas voltas aí. Alguns conceitos que você podia usar, principalmente quando você vai falar lá nos itens 4.2, acho que é 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, que diz respeito lá às questões referentes que o próprio professor Renato também falou, a questão do uso da radiofonia, né? Lá do uso da tortura, do uso da agricultura. No caso da tortura, por exemplo, né? É interessante que você podia até colocar, você mencionou aqui, né, a tortura como uma racionalidade, com todas as aspas do mundo, né, essa racionalidade, mas é que a partir da perspectiva do colonizador, ela tinha uma racionalidade. Num momento de guerra, evidentemente que ela tinha uma racionalidade, como eu disse, na visão do colonizador. O que dá para dizer a esse respeito, acho interessante, que você poderia tratar a questão da tortura a partir do conceito da autonomia operacional do Finberg, o autor que o professor Renato conheceu agora há pouco, mas a gente já tem uma certa discussão. Acho bastante interessante que fosse feita a questão... Oi? Autonomia operacional, que o Finberg trata, eu não vou lembrar agora qual dos textos dele, aí agora está me faltando aqui, eu não anotei, né? Mas para mostrar exatamente que você tem aí a tortura vai ser uma forma, né, do colonizador acumular poder, né, que vai ser um agente que vai usar a tortura no sentido de tentar manter aquela estrutura colonizadora, e que o Finberg trabalha isso, né, como uma alternativa técnica, né, não deixa de ser uma alternativa técnica, né, ou como você tratou em outros momentos, né, uma forma de você manter o núcleo de um determinado código técnico, né, para usar um conceito que daí você trabalhou. Acho que seria válido você trabalhar com autonomia operacional, assim como na questão do rádio, você podia trabalhar um outro conceito do Finberg, que é sobre o indeterminismo, né? A questão da flexibilidade, né, ou da capacidade de adaptação, né, de um aparelho, de um artefato que os argelinos praticamente ignoravam, né,
mas que posteriormente ele passou a ser como algo extremamente importante, a ponto tal que os aparelhos de rádio eram comprados, assim, uma quantidade, o pessoal comprou de monte, né, porque acabou sendo vamos dizer assim, a utilização de uma tecnologia para divulgar as ideias, os ideais e as ações, né, da própria guerrilha na perspectiva da revolução. Acho que aí são duas situações que você poderia trabalhar tranquilamente. A discussão do Finberg você tem, né? Acho que até, se não me engano, o próprio Dagnino puxa um pouquinho isso naquele livro dele lá, só que é de uma maneira mais rápida, né? Mas no Finberg isso está mais bem trabalhado. O que eu senti falta, né, que eu até mencionei na qualificação, foi o Álvaro Vieira Pinto, né? Ele não apareceu aqui na sua versão final. Imagino que você e Gilson devem ter conversado a respeito disso, que você vai falar um pouco a respeito. É que o Álvaro Vieira Pinto, também nessa efervescência que nós estamos vendo aí de décadas de 1950, 60, ele é um autor que tem todo um item grande lá daquele livro lá do Conceito de Tecnologia, em que ele vai trabalhar, existe até, ele fala inclusive em termos de consciência, e quando você lê o que o Álvaro Vieira Pinto escreve sobre consciência, depois de ler o que você escreveu sobre o Fanon, é inevitável você fazer as aproximações, né? Como eu falei, na verdade é uma confluência, vamos dizer assim, terceiro-mundista que está acontecendo, e eu vejo que o que eu entendo é que o Álvaro deve ter lido o Fanon. É aquela coisa que eu falei, né? Você não tem a evidência empírica para isso. Mas, por exemplo, também no capítulo 4, que você está trabalhando todas essas questões aí referentes à utilização de tecnologias pelos argelinos, no sentido da construção de uma consciência, eu vejo que o Álvaro teria uma contribuição muito interessante aí, que ela acabou não aparecendo depois, posteriormente.